William, dá pra tocar mais baixo? Desculpa, Walter, eu tava tão concentrado. Já eu estou precisando me concentrar para criar umas coisas diferentes. Ando meio sem inspiração. William, é possível desenhar os sons? Desenhar os sons? Você sempre foi meio maluco, né, Walter? Mas a gente pode tentar. O som é composto de ondas de pressão que se deslocam no ar e atingem nossos ouvidos. Ele pode ser representado matematicamente por uma função periódica, ou seja, seus ciclos ou períodos se repetem no tempo. Olha só essa imagem. Ela é uma representação de uma onda sonora bem simples. A gente pode ver que ela é periódica, porque se repete em intervalos regulares. Os ciclos que eu dizia. Esse ciclo de onda, o mais simples possível, representa uma função trigonométrica chamada seno. Essa onda é popularmente chamada de função senoidal ou senoide. Seno, senoidal, senoide. Pelo que eu lembro, a trigonometria define o seno de um ângulo no triângulo retângulo como sendo a medida do cateto oposto dividida pela medida da hipotenusa. Mas o que isso tem a ver com onda? Veja bem, o seno é uma função do ângulo, quer dizer, o seu valor só depende do valor do ângulo. Por exemplo, se a gente duplicar o valor dos catetos, os ângulos permanecem inalterados. Dito de outra forma, como o seno é uma razão entre as medidas de dois lados, no caso um cateto e a hipotenusa, se você multiplicar cada medida por uma constante qualquer, a razão entre elas permanece a mesma, porque o ângulo não muda. Portanto, meu amigo, cada ângulo tem o seno que merece. Pelo que eu estou entendendo, o valor do seno de um ângulo pode ser representado graficamente, certo? Exatamente. O seno de um ângulo de 0 grau é 0. À medida que o ângulo aumenta, o valor do seno vai crescendo até que, nos 90 graus, ele atinge o ponto máximo, que é 1. Depois, o valor do seno começa a cair, até que, em 180 graus, ele é 0 novamente. Ele continua caindo, e quando o ângulo chega a 270 graus, o seno atinge o seu valor mínimo, menos 1. A partir daí, ele volta a subir e nos 360 graus, o seno volta a valer 0. Dizemos então que o seno completou um ciclo ou período. E agora vamos ouvir o som de uma dessas senoides no computador? Eu não estou ouvindo nada. Calma, Walter. O som está saindo sim. Mas ele não vai ser captado nem pelo seu ouvido, nem pelo ouvido de qualquer outra pessoa, porque essa senoide tem poucos ciclos por segundo. Para um ser humano ouvir o som de uma senoide, ela precisa repetir pelo menos 20 ciclos por segundo. Quer dizer, ela tem que ter uma frequência de 20 Hz no mínimo. O ouvido humano detecta bem sons de 40 até 16 mil Hz. Presta atenção. Essa é uma onda sonora de 440 Hz, isto é, 440 ciclos por segundo. A função periódica se repete 440 vezes por segundo. Por isso, como eu disse, a frequência da onda é de 440 Hz. Isto com certeza é um som, mas ainda está longe de ser uma música. Veja agora que interessante. Quando a gente diminui a frequência, o som fica mais grave. Este tem a frequência de 300 Hz. E quando a gente aumenta a frequência, o som fica mais agudo. Este tem 880 Hz. Mas, William, eu ainda não entendi uma coisa. As notas que eu ouço no computador são mais rudimentares em comparação com o som dos instrumentos musicais. O som do seu violoncelo parece ser mais elaborado, mais complexo. Para você entender por que isso acontece, vamos somar essas duas senoides que a gente já ouviu. Vamos pegar primeiro alguns ciclos da senoide de 440 Hz. E depois, alguns ciclos dessa segunda onda que tem 2 vezes a frequência da primeira, 880 Hz.
Quando a gente soma as duas funções, o gráfico da onda fica assim. E este é o som que a gente obtém. Eu reparei que o som ficou um pouco mais complexo. E percebi também pelo gráfico que, mesmo não sendo tão regular, a onda continua sendo periódica. É verdade, Walter. Quando nós somamos duas funções periódicas, o resultado é sempre uma outra função periódica. E do mesmo jeito que dá para somar, a gente também pode decompor uma função periódica em outras funções periódicas mais simples. Então, os sons que a gente escuta são feitos, na verdade, da mistura de vários sons. Quer dizer, da soma de várias funções periódicas. Exatamente. A gente somou só duas senoides, mas podemos somar muito mais funções. Dezenas, centenas delas. Um som mais complexo e maravilhoso como este é resultado da soma de um número muito grande de senoides. Milhares delas, talvez. Então deve ser por isso que quando dois instrumentos tocam uma mesma nota, ainda assim o som que a gente ouve de cada um deles é diferente. A gente pode distinguir o som do seu violoncelo do som de um piano, por exemplo. Isso mesmo. Os sons dos instrumentos são diferentes porque cada um deles é resultado de uma determinada soma de diferentes funções periódicas. Em música, nós chamamos isso de timbre. O timbre é a característica sonora que nos faz identificar a origem de um som. É uma espécie de identidade sonora. Nós podemos reconhecer os instrumentos musicais porque cada um tem o seu timbre. Inspirado no que você me disse, eu criei uma sequência de gráficos de funções periódicas para a sonata para violoncelo de Bach que você vai tocar. Olha só. Walter, ficou muito bom! É como se a gente pudesse mesmo ver o som. Obrigado, William. Mas me conta, quando é que vai ser o concerto? Amanhã à noite. Ó, já reservei o seu lugar na primeira fila, hein? Poxa, legal. Bom, vou ficar quieto aqui no meu canto para não atrapalhar o teu ensaio. Tá, Walter, continue desenhando música.